Momento no futebol é tudo, e quando eu falo isso, eu posso sim estar me referindo ao jogador que vive um grande momento e que tudo pra ele passa a dar certo dentro de campo, ou também posso estar falando daquele jogador que infelizmente naquela temporada tá quebrando a bola e começa a levar todo tipo de bronca da torcida. Mas também podemos falar sobre o momento que um jogador toma aquela simples decisão de deixar o clube que ele tá pensando apenas no lado financeiro. É claro que futebol envolve muita coisa, é uma profissão, tem a questão do dinheiro, tem o empresário enchendo a cabeça do cara de ideias para ele fazer alguma coisa, tem a família, tem o momento do clube, tudo isso precisa ser levado em consideração. O alemão, por exemplo, ele vivia um momento excelente com a camisa do Internacional, o seu time de coração, e depois que uma boa proposta apareceu, o jogador acabou deixando o Colorado e simplesmente desapareceu pro futebol brasileiro. E olha, vou ser sincero, demorei para encontrar esse jogador e saber o que é que tinha acontecido com ele. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o alemão que jogou no Internacional? Sabe por que é que ele deixou o clube e para onde é que ele foi? Onde ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola, beleza? Em julho de 2023, o Internacional recusou 3 propostas do futebol europeu pelo Alexandre Alemão. 3 clubes do velho continente, sendo um da Itália e 2 clubes da Turquia, queriam tirar o centroavante do Colorado. Naquele momento, o alemão era reserva no Internacional, mas o torcedor sabia que era só uma fase. O alemão já havia mostrado qualidade e aquele momento ruim nada mais era do que algo que estava atrapalhando o jogador, algo que vinha de fora dos gramados, algo externo que não deixava o atacante focar no que precisava. A gente precisa lembrar que o futebol é uma profissão e para um jogador, obviamente a parte financeira importa. E eu sou contra quando um jogador que por aqui já ganha milhões com salários que batem a casa de 12, 15 milhões de reais por ano, saem do Brasil, de grandes clubes por aqui com destaque, para irem jogar no futebol europeu por pouquíssima diferença em clubes medíocres que não brigam por nada. Mas vamos concordar que essa não é a realidade da maioria dos jogadores, mesmo aqueles que jogam em clubes grandes do Brasil, tá? Pro torcedor entender, o alemão teve seu contrato renovado com o Inter no começo de 2023 e passou a ganhar 150 mil reais por mês. Antes disso, no excelente 2022 que ele fez pelo Colorado, o salário dele era ainda menor, algo que se especulava na casa de 30 mil reais por mês. Então, apesar de ser um grande salário comparado com a realidade do trabalhador brasileiro, esses 150 mil por mês pro universo do futebol é muito pouco. E você imagina o quanto esse cara não recebeu de sondagem de outros clubes antes dele renovar com o Inter e receber essa valorização. Imagina as propostas absurdas que não chegaram pelo jogador. E o alemão era um cara que não vinha de uma realidade que ganhava rios de dinheiro em outros clubes, que já havia ficado rico jogando futebol. Bem pelo contrário disso. O alemão começou a carreira no Metropolitano lá em 2017. Foi pro Japão, jogou no Criciúma, passou no Fluminense, mas era o de Joinville e não o Fluminense do Rio de Janeiro. Foi contratado pelo Avaí, só que não se firmou no clube catarinense, acabou emprestado pro Juventus de Jaraguá e depois foi também emprestado pro Novo Hamburgo. Aqui você percebe que o alemão, como vários jogadores, ficou batendo em diversos clubes, tentando se firmar, conseguir seu espaço. Mas no futebol não é fácil, cara. A concorrência é muito complicada. Para você ter uma ideia, o clube que ele mais conseguiu jogar até ali era o Fluminense de Itaú que ele jogou. Pois é, e foi quando o Avaí contratou o jogador, mas pelo clube ele só tinha feito 16 jogos. E pelo Avaí, mesmo contratado, depois de conseguir mostrar talento, só disputou 3 partidas, cara. Só que no Novo Hamburgo, o alemão disputou o Campeonato Gaúcho e apesar de poucos jogos, 7 partidas com o clube, ele chamou a atenção do Internacional que resolveu contratar ele em 2022 e olha,
pagando uma bagatela, viu? O Inter sequer tirou dinheiro do bolso para contratar o alemão. Usou uma dívida que o Avaí tinha com o Colorado de cerca de 500 mil reais e contratou o alemão. O Avaí ainda ficou com um percentual do jogador, 30%, mas o Inter ficou com 70% sem tirar nenhum real do bolso. Meu amigo, é aquela história que o Tele Santana falava, né? O cachorro magro. Você já viu? Pois é, então o cachorro magro tá sempre ligado. Passou um bichano ali perto dele, não vai dar bom, viu? E o alemão tava nessa situação, completamente ligado. Sabia que aquela era a grande chance da sua vida. O cara, meu irmão, atropelou todo mundo, recebeu as chances que precisava no Inter e virou o cara do ataque do Colorado. Na temporada 2022, o Inter foi vice-campeão brasileiro e o alemão foi artilheiro do time ao lado do Edenilson, marcando 10 gols e sendo peça importantíssima, principalmente porque tinha uma diferença. Mesmo quando ele não fazia gol, não dava assistência, o alemão estava jogando bem, participando da jogada, mostrava que ele merecia o espaço que ele tinha no Colorado. A renovação de contrato pode ter valorizado o jogador, mas na bola, como já dizia o Muricy, a gente sabe muito pouco do que acontece. O alemão deve ter recebido uma chuva de propostas, várias pessoas devem ter oferecido todo tipo de coisa para o jogador para mexer com a cabeça e desestabilizar ele. E pior do que isso, 2023 começou com o Mano Menezes dando umas netadas no jogador que não foram nada legais e ele acabou perdendo a posição ao longo da temporada. Embora ele tenha começado 2023 como titular, ele foi perdendo espaço no time e acabou indo para trás da fila, atrás do Pedro Henrique, do Luiz Adriano, e com a chegada do Ener Valencia, aí pronto, tudo só piorou. Mas o que é engraçado é que se você for olhar hoje, só o Ener Valencia tem números muito melhores que o alemão no Colorado. Todos os outros têm números parecidos com o que ele teve no time. E aposto que o alemão não teria perdido os gols que o Ener Valencia perdeu e causaram a eliminação do Internacional na Libertadores de 2023 para o Fluminense. E embora o Internacional tenha recusado a proposta dos clubes do futebol europeu pelo alemão no mês de julho de 2023, o Pachuca chegou com uma proposta em agosto que convenceu o Inter e também deve ter mexido muito com o alemão. Então pensa, o cara não estava jogando, também é importante lembrar que ele ficou marcado por algumas críticas que o Mano Menezes fez, pois o Mano acabou se envolvendo num monte de polêmica, você sabe, né? O Mano às vezes perde a linha, né, cara? Lembra da situação do Yuri Alberto, que ele chamou o Yuri Alberto de burro? Então assim, não é legal, né? O treinador tem que saber também não expor o jogador, não desvalorizar um ativo do clube, certo? E aí você junta tudo, cara. Você junta o fato dele não estar jogando, o treinador falando groselha dele e uma boa proposta do exterior chega pro jogador. É difícil não achar que é o momento de você ir embora. O alemão acertou com o Pachuca, já sabendo que ele seria emprestado pro Oviedo da Espanha, que disputa a segunda divisão. E quando eu falo que o futebol é momento, é que as coisas mudam muito rápido mesmo. É exatamente isso. Em um momento, ele era destaque do Internacional no Campeonato Brasileiro, uma das ligas mais complicadas do mundo. E no momento seguinte, ele estava na segunda divisão da Espanha. É para desanimar qualquer um, né? Mas não o alemão. Não vai pensando que ele murchou não, tá? O cara se encontrou e vive novamente um grande momento, velho. Ele teve uma temporada de adaptação na Europa, o que é normal. A gente tá falando de um modelo de jogo diferente, uma movimentação diferente, companheiros diferentes, um outro idioma e tudo mais. Na primeira temporada, ele fez 39 jogos, só 20 como titular, marcou 9 gols. Só que aí ele melhorou demais nessa temporada. Até o meio do ano, melhorou demais nessa temporada. Na metade da temporada, ele já conseguiu superar os números da anterior e tá jogando muita bola. Em 22 jogos, ele marcou 10 gols, já deu 3 assistências e tá no top 3 de jogadores com participação de gols na liga. Ele é uma das principais esperanças do torcedor do Oviedo de voltar para a primeira divisão na Espanha. E o time tá a 2 pontos da zona de acesso. Momento no futebol, meu amigo, é tudo. E o alemão, mais uma vez, vive um grande momento. E cara, sinceramente, é um jogador que caberia em vários times aqui do Brasil, não para jogar na segunda divisão na Espanha. E cara, sinceramente, o alemão é um jogador que caberia em vários times aqui do Brasil, não é jogador para estar na segunda divisão da Espanha, né? E quando eu digo que ele caberia em vários times aqui do Brasil, acredite em mim, eu digo que caberia tecnicamente e também financeiramente, que óbvio, é importante. Dá para contratar o alemão e saber que é um jogador que não vai sair caro e vai ajudar muito. Mas e você, torcedor? Concorda com isso? Acha que o alemão caberia em vários clubes aqui do Brasil? No seu time, ele teria vaga? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E cara, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui do Colorado? Pois é, clica aqui que eu te conto essa história.